E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Paula, que é uma das maiores referências em M&A do país, contou nesse episódio o caminho que trilhou e as escolhas que fez para se tornar uma profissional multipremiada. Paula, que é sócia administradora no Veirano Advogados, falou o que a credenciou para que assumisse essa posição e, em meio à pandemia, o que mudou no dia seguinte e os desafios que tem encontrado para guiar um gigante como o Veirano. E para fechar, Paula falou sobre inovação, tecnologia, liderança, gestão, atração e retenção de talentos e, claro, trouxe inúmeros conselhos valiosos. Episódio para ouvir mais de uma vez. Prepare o caderninho. Paula é formada em Direito pela PUC, tem uma pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET e inúmeros cursos realizados, inclusive de matérias não jurídicas. Começou sua carreira no antigo XBB, onde fez escola, teve a oportunidade de trabalhar temporariamente em um escritório americano e atualmente é sócia administradora do Veirano Advogados. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Paula, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa temporada, só restam mais 2 episódios, então estamos fechando com chave de ouro. Tem muita coisa legal pra gente falar aqui da tua trajetória, da tua experiência, da sociedade, de ser hoje uma administradora de um grande escritório. Então estou muito contente de ter aqui. Obrigado por ter aceitado. Obrigada, Renato. O prazer é meu. Obrigada pela oportunidade. É sempre uma troca. Parabéns pela iniciativa. Acho que os podcasts têm sido um sucesso. É muito rico a gente ter a oportunidade de ouvir a experiência e, com a experiência do outro também, aprender. Então, muito obrigado mais uma vez. Vai ser um prazer ter esse bate-papo com você. Maravilha. Então, vamos começar com a nossa pergunta clássica aqui do Direito de Resposta sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira, Paula, que ela é muito bem desenhada, estruturada e sólida, né? Basicamente com passagens por 2 escritórios, né? O antigo XBB e atualmente o Veirano Advogados, tendo aí uma passagem também por um escritório estrangeiro. Essa carreira, de alguma maneira, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? Eu acho que tem algum grau de planejamento sempre, né? Acho que a gente, como ser humano, a gente sempre se pergunta e questiona se está indo na direção correta, e tem um grau grande de circunstância das pessoas que cruzam seu caminho, dos mentores que cruzam ali o seu caminho. Então, eu diria que talvez, né, uma forma errada de dizer que não houve um planejamento, mas acho que o planejamento não foi o determinador. A pergunta que eu acabei sempre me fazendo durante toda a carreira é: estou aprendendo onde eu estou? Estou me transformando? Isso está me agregando? Estou saindo da minha zona de conforto? Estou sendo exposta a operações que estão contribuindo para o meu crescimento profissional? Então, acho que sempre o meu guia norte sempre foi estar num lugar que está me tirando da zona de conforto e que está agregando no meu crescimento profissional. E acho que foi o driver de todas as minhas decisões. Eu gostei disso, né? Porque às vezes a gente planeja muito a carreira e a vida vai mudando, vai moldando. E aqui você fala de aprendizado, né? Tô aprendendo, tô sendo desafiada. Muito bom. Agora, isso você fala dentro do mercado jurídico, dentro da sua carreira jurídica. E no pré, você sempre teve claro que você queria fazer direito? Não, eu acho que você acaba muito cedo tendo que decidir o que você vai seguir, e se você fala, eu tenho que decidir o que eu vou seguir numa carreira de longo prazo, é muito difícil para um estudante, na sua formatura, decidir ao longo prazo o que quer ser, né? Aquela pergunta, o que você quer ser? Acho que tive muitas dúvidas durante esse caminho, acho que foi determinador ter pessoas na família, alguns advogados, e ter a oportunidade de conversar com alguns advogados para entender o dia a dia. E eu acho que isso acaba sendo um fator determinante para você entender de fato o que é o direito, né? Que o direito é muito amplo, né? Quando vem a questão direito na cabeça, imediatamente para as pessoas vem a questão do contencioso, de litigar, de argumentar. E o direito, principalmente na minha área, é muito mais do que isso, né? É negociação, é a questão de mercado, de economia, é você ter a oportunidade de conhecer uma empresa, de agregar, então trabalhar muito nessa parte de fusão e aquisição. Então o direito é muito maior
maior do que aquela impressão inicial para quem não está mergulhado no direito em si. Então eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e o que me fez ali tomar a decisão de seguir por essa carreira. E é muito curioso você falar sobre o direito litigante, né? Porque eu lembro quando eu fui fazer a faculdade, Paula, para mim era processo. Eu nunca nem imaginei, eu pensei que poderiam ter outras coisas, né? E quando você entra na faculdade, e mesmo na faculdade, você ainda não tem aquilo muito claro. Você vai ter claro ou quando você tem experiência profissional ou quando você sai da faculdade. E você começou sua carreira no XBB, que é um escritório que hoje não mais existe, né? Mas que era uma referência, formado por excelentes profissionais, aliás, que formou excelentes profissionais para o mercado. E você ficou lá por mais de uma década. Como é que foi a tua experiência, a tua vivência nessa estrutura e que desafios você encontrou ao longo desses mais de 10 anos? O XBB para mim foi uma escola, né? Acho que foi minha casa, encerrou, mas a gente tem grandes amigos aí, como você bem disse, grandes amigos que estão em diferentes posições e formou muitos profissionais e bem, né? Acho que foi uma escola, uma boutique. Eu desde cedo, eu tive a felicidade de encontrar pessoas que foram excelentes mentores. Eu tive, por ser um escritório menor, a oportunidade de trabalhar no front de várias operações. Então, desde estagiário, eu já acompanhava essas operações, já era exposta a esse tipo de negociação e aprendi muito no meu dia a dia. O fato de ser um escritório menor, mas um escritório com uma placa forte, um escritório que participou de grandes operações, na época de privatização, grandes fusões. Então, eu acho que, sem dúvida, no momento que a gente estava lá atrás, em que as faculdades não tinham uma matéria muito forte em direito empresarial, eu estudei na PUC, né? Na PUC tinha, à época, uma matéria eletiva, nem era uma matéria obrigatória, né? Tinha o direito comercial, mas tinha uma matéria eletiva, até o Chico era um dos professores à época, e você discutia um pouco, mas era muito curto ali para você ter o aprendizado na prática, né? Eu acho que a nossa área você aprende muito na prática, né? Com as operações. E sem dúvida o XBB foi essa escola. Eu tive grandes profissionais, mentores e tive a oportunidade de, desde cedo, estar exposta a essas operações. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Bom, desde cedo, você comentou agora no XBB, sobre o XBB, você começou nessa área de M&A. Mas você optou por ir para essa área ou foi uma ocasião do destino? Antes do XBB, eu estagiei numa área de contencioso, né? Com um procurador e muito focado em contencioso administrativo. E eu acho que foi importante para eu tomar a decisão de que eu não queria o contencioso. E aí eu saí desse estágio determinada a seguir por uma carreira que, na época, era a carreira de M&A e eu, como estudante naquela época, não entendia muito bem, né? Eu seguia ali, sempre li muitos jornais e via aquela parte econômica e queria trabalhar com aquilo, mas não entendia muito bem o que era aquilo. Então eu procurei especificamente oportunidades nessa área de M&A e uma advogada muito amiga à época tinha começado a estagiar e estava trabalhando à época numa grande operação no mercado de telecomunicações. E ela contava como estagiária, entusiasmada daquela operação, na época do data room físico, né? A gente pegou o data room físico e uma parte grande ali de regulatório de telecom. Então eu fui muito determinada a participar do processo seletivo para aquela vaga. Então, fui entender na prática o que era de fato um M&A, né? Que eu acho que você aprende ali fazendo. E é importante você falar isso. Eu lembro na época que eu estudei direito, essa parte chamava direito comercial. Sabe o que eu vi de M&A? Nada. Esse nome nunca foi citado. Eu lembro que das sociedades que foram citadas, mas nada, absolutamente nada de M&A. Então, realmente, eu imagino, prática, né? Vivência. Você começou no XBB, depois de alguns anos, né? De mais de uma década, você foi pro Veirano, a gente vai falar, que são dois escritórios de portes completamente diferentes, né? Um escritório mais boutique, outro escritório grande, né, com atuação full service. O que muda na rotina, no dia a dia de cada uma dessas estruturas? E você acha que o perfil de profissionais é o mesmo ou também muda? Com relação ao perfil de profissionais, eu acho que não tem grandes diferenças, né? Eu acho que em ambos os escritórios, pelo menos pelos quais eu passei, são profissionais muito bem preparados. Eu acho que a diferença, principalmente olhando, né, o XBB, essa escola que eu tive para o Veirano, que acaba que um escritório menor, você é exposto a diferentes áreas, né? Então, eu no XBB, eu tive a oportunidade de trabalhar com M&As diversos em diferentes setores, então não tinha uma área especializada, né? Enfim, M&A de educação, M&A de energia, M&A, enfim, de área regulada ou não regulada. Então, eu trabalhei com diferentes áreas e setores e isso agrega muito. Eu trabalhei muito com regulatório, isso agregou muito para uma visão de direito administrativo que eu uso até hoje. Então, você tem uma vivência
vivência maior, né? Ao passo que você não tem uma especialização num tipo só ou segregado, você tem uma vivência maior. Mas ambos muito ricos, e eu acho que não há uma diferenciação de profissionais, né? No sentido, especificamente olhando a nossa área de M&A. Eu acho que são vivências diferentes, né? Além desses dois escritórios, como eu comentei brevemente, você teve a oportunidade de estagiar no escritório em Nova York, que eu não vou me arriscar a dizer o nome, eu vou pedir para você dizer. Como é que surgiu essa oportunidade? O que você aprendeu lá e que você levou pro resto da sua vida, seja pessoal ou profissional? E aproveitando que você fez um comparativo entre os escritórios, o que muda num escritório americano? O que você aprendeu do dia a dia ali no escritório americano? Essa foi uma boa pergunta, sempre é uma boa pergunta de reflexão, né? Eu acho que quem teve a oportunidade de trabalhar num escritório estrangeiro, seja num escritório americano, inglês, enfim, teve uma oportunidade de aprendizado muito rico, né? Porque a gente já está muito avançado no mercado brasileiro, mas se você olha e se compara com os escritórios americanos e ingleses, tem um caminho ainda grande pela frente, né? Então a gente está sempre olhando com admiração para o que eles fazem, a parte toda de tecnologia. Então, sem dúvida, essa oportunidade foi muito rica na minha vida e na minha experiência pessoal e profissional. Eu tive essa oportunidade por ter trabalhado com esse escritório muito intensamente durante um longo período de uma operação de 1 ano e meio, 2 anos, de uma constituição de uma companhia aérea, que esse escritório estava pela parte de financiamento e a gente estava pela parte toda de estruturação desse deal. E recebi esse convite para trabalhar com eles no âmbito, né, após essa operação e por ter desenvolvido toda essa relação muito próxima, né, numa operação de 1 ano e meio, você imagina a proximidade, você vira amigo, né, daquele profissional. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar em outras operações, não só em M&A, mas em outras operações de financiamento, especialmente de financiamento, projetos de financiamento, e foi muito rico, né? Foi nos idos de 2007, em que o nosso mercado se espelhava ali no mercado americano, nesses escritórios maiores, mas não estava tão avançado. Então, toda a parte de tecnologia, inovação, a parte toda de treinamento, né? Uma grade muito rica em treinamentos, uma transparência muito grande, né? Lá o mercado é muito transparente em relação a números, em relação a performance. Então, uma transparência muito grande, um profissionalismo muito grande. Então, sem dúvida, foi uma escola ali, um aprendizado, né? Um escritório bem grande, um escritório com setores super especializados, né? Ali um RH muito desenvolvido, uma área de BD, e quando a gente não falava ainda de BD nos escritórios brasileiros, né? De Business Development, uma área de marketing muito forte, uma área de tecnologia muito forte, né? Então, isso há muito tempo atrás. Aqui, hoje, a gente já tem os escritórios muito avançados nessa frente, mas lá em 2007 você não via essa busca, né, por profissionais especializados, né, o escritório como uma empresa, né, com seus diferentes setores e com profissionais que não sejam do ramo jurídico, né, que sejam economistas, né, pessoal da área de publicidade, dessa área toda de tecnologia, softwares de automação. Então, foi muito rica nesse sentido, essa vivência. E é interessante você contar isso, porque isso você vivenciou em 2007. A gente está em 2022, são 15 anos. E, de fato, eu concordo com você, os escritórios, em sua maioria, se desenvolveram muito, né? Seja na parte da tecnologia, trazendo profissionais que não têm formação jurídica, né? Seja na área financeira, na área de marketing, publicidade, o que é muito rico e eu acho que é muito benéfico para o nosso mercado. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Você citou o mercado jurídico e as mudanças que teve ao longo desses 15 anos. Como é que você enxerga hoje o nosso mercado, especialmente de escritório de advocacia, em relação a essa parte de tecnologia e inovação, Paula? Eu acho que a gente já despertou aquela chave da necessidade de fazer essa transformação. Eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse ponto, nessa frente. Sem dúvida, já é algo reconhecido pelos escritórios, já é algo falado, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade, enquanto gestores das diferentes firmas, de falarmos, né, entre nós, trocarmos experiências. Eu acho que é rico, né? Essa troca, sem dúvida, é rica. Você poder dividir conhecimento, acho que todos crescem, enquanto o escritório individualmente cresce, mas o mercado cresce, os profissionais se desenvolvem. Então, já é algo bastante falado, eu acho que a gente ainda está engatinhando. A gente tem uma área do escritório de inovação, é uma área que tem dedicado muito tempo a pesquisas na parte de automação, de como a gente fazer e fazer melhor, e entregar o melhor serviço, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa frente. A gente vê escritórios, né, tem um escritório muito renomado, né, que tem uma incubadora
incubadora dentro do escritório, né? Então, um escritório que tem uma incubadora de startups nessa frente. Então, você vê o avanço de mercado, né? Eu acho que já tem softwares que estão adaptados para esse outro mercado, né? Que a gente ainda está conversando para adaptar para o nosso mercado, que tem suas especificidades, né? O nosso direito tem as suas especificidades, mas acho que é um caminho sem volta, assim, é um pilar que eu acho que está presente no pensamento dos gestores dos principais escritórios, né? Que a gente não pode fechar os olhos, e não só para o mercado jurídico, né? Não é algo específico do nosso mercado jurídico, acho que é do mercado como um todo, né? E essa nova geração vem desafiando, né? Eu converso rotineiramente com os advogados mais jovens que me trazem a cada dia uma ferramenta nova, e ferramentas que eles usam de forma independente, sem ser algo amarrado pelo escritório, né? Então, outro dia um advogado estava me mostrando como é que ele planeja o dia a dia dele, né? A ferramenta que ele usa. Então, essa geração vem com essas provocações, é uma geração digital, é uma geração tecnológica, né? Não tem como a gente não seguir esse caminho. É isso, e é o que eu sempre falo, Paula, e pela tua explicação, eu acho que você concorda também. Mas a tecnologia e a inovação, elas são colaborativas. Elas vêm para agregar, para ajudar, para contribuir. Não vem para roubar o lugar de ninguém. Não vem para substituir, né? Elas vêm para melhorar, né, o processo. Exato. Talvez o que ela vá substituir, o que é repetitivo. E o que é repetitivo não é para ser o trabalho do advogado ou da advogada. O trabalho do advogado e da advogada é um trabalho estratégico, um trabalho pensante. É resolver o problema do cliente, né? E para você resolver o problema do cliente, você tem que ter tempo para estudar e pensar. É algo mais sofisticado, né? Algo que exige lá um estudo, uma dedicação, uma assessoria especializada. Eu concordo com você, vem para uma rotina ali de dia a dia e vem como uma ferramenta para processos maiores, mas sem dúvida não é algo que vai substituir o trabalho humano, né? O trabalho muito específico do advogado, que exige um mergulho naquela situação e um estudo, né? Para aquele caso específico. É isso, e ainda que a gente não concorde, Paula, não adianta fechar os olhos e ir nem contra a tecnologia e inovação, senão a gente vai bater na parede e vai cair, não tem mais escapatória, né? Como você bem colocou, um caminho sem volta. E uma coisa que me gera curiosidade, Paula, você é sem dúvida nenhuma uma das maiores referências na área de M&A. Você teve uma experiência muito bacana, muito rica, multipremiada. Normalmente a turma que atua nessa área costuma fazer LLM. E ainda que você tenha tido uma experiência internacional nesse escritório, você, à época, acabou não fazendo LLM, optou por não fazer LLM. Eu queria entender o que te motivou a decidir por isso e se te impactou de alguma forma, negativamente ou positivamente, a não realização desse mestrado. Eu tive a oportunidade de participar de diferentes cursos, né, e de diferentes, sempre buscar muito conhecimento e sempre ter a oportunidade de buscar esses cursos específicos e em áreas que eu sentia falta ali no meu dia a dia, né? Então eu fui buscar muito entender a parte de economia, de tributário, dessa parte de contabilidade, que eram matérias que me agregavam, e tomei a decisão, né, de não fazer. Eu acho que eu tive também a oportunidade, desde muito cedo e muito nova, em trabalhar em operações cross-borders, operações que me deram uma visão muito grande assim, de mercado. A gente importou muito a parte do direito americano, né, de estruturação de contratos, né? Então, eu acho que eu tive essa vivência que me agregou nesse sentido. Eu acho que cada um tem o seu caminho, né? Não existe certo ou errado. Existe, eu acho que um pouco do teu sentimento ali no momento, né? De você estar sentindo que você está buscando o conhecimento necessário, o que está lhe faltando para entregar o melhor para o cliente. E para quem tem a possibilidade, e na verdade, mais do que possibilidade, eu acho que todos têm, né? Mas que toma essa decisão de fazer, eu acho que tem sim muito a agregar. E tem uma parte principal que eu acho que eu acabei fazendo muito durante o meu período de trabalho em escritório estrangeiro, é networking, né? Eu acho que você fazer um networking, fazer bem feito, sem dúvida é um diferencial. Até hoje, eu recebo indicações por conta desse networking realizado durante o meu período de trabalho fora e durante outras oportunidades de cursos específicos que eu fui buscando ao longo desse período. E participar de diferentes foros, né? Foros que agreguem. Então, acho que essa parte de networking acaba sendo um diferencial de você fazer e fazer bem feito. Então, assim, acho que não existe caminho certo ou errado, é muito do seu momento e do que você está ali vivenciando e sentindo falta ou não, né, para agregar.
Não tem certo ou errado. Eu concordo com você e acho que você trouxe 3 pontos importantes do LLM. Você tem o aprendizado técnico, você tem a experiência, né, a vivência pessoal, né, morando numa cidade fora do Brasil, e você tem a questão do networking. Estando num escritório que você estava, 2 deles você já resolveu, né, que é o networking e a experiência vivendo fora de uma cidade aqui do Brasil. E a parte técnica, você acabou agregando e aprendendo ao longo das diversas operações que você fez, né? Por isso que, como você bem colocou, não tem certo nem errado, né? A gente no escritório até incentiva, né? A gente tem um Instituto Veirano, a gente concede bolsas, incentiva, principalmente, seja você realizar, se o desejo for, né, o LLM, ou também um ATP, que a gente chama que é um programa, né, de vivência, experiência em escritórios estrangeiros, na nossa rede de relacionamento. A gente tem sempre a preocupação de expor os nossos profissionais a essa experiência, né, de uma forma ou de outra. Como você colocou, né, Sapiro, a vivência é importante, o networking é importante, né, o aprendizado, sem dúvida, mas eu acho que o aprendizado você busca em relação a outros cursos, na operação e no dia a dia. Mas essa vivência da cultura, da forma de realizar o negócio e o networking, principalmente, é primordial. Então, a gente incentiva muito, seja, dependendo, né, do que a pessoa busca, mas seja o caminho do LLM via bolsa e incentivo, seja a exposição e aprendizado numa experiência em um escritório internacional. Paula, a gente consegue visualizar com facilidade que a grande maioria dos profissionais que vão fazer LLM, eles trabalham na área consultiva, primordialmente em M&A. Você acha que também funciona para outras áreas? Eu acho que sempre, cada experiência que você tem é rica, né? Acho que você tira sempre daquela experiência, sempre você tira algo, né? E te melhora como pessoa, como profissional, né? E eu acho que o LLM tem muito disso, de você ter uma vivência, vivenciar uma cultura e melhorar como pessoa e como profissional. Então, sem dúvida, tem talvez um papel principal ali para quem atua com consultivo, mas agrega também para quem atua com arbitragem, compliance, né? Em outras frentes também. A parte toda de direito regulatório, de certa forma, né? Também direito constitucional, enfim. Paula, em 2013, quase 10 anos atrás, você entrou no Veirano, teu atual escritório, onde você é hoje administradora. Queria entender um pouquinho de como é que surgiu essa oportunidade. E a gente já falou um pouquinho das diferenças para o XBB, que era uma estrutura um pouco mais boutique. Mas como é que foi a sua adaptação num escritório grande, né? Que desafios você encontrou? Eu brinco, para quem me ouve e conhece, que parece que eu estou no Veirano há anos. Assim, eu acho que deu como a turma jovem gosta de falar, um match, né? Então, eu me integrei muito fácil. Eu acho que isso foi muito importante, assim, olhando para trás. A integração foi muito rápida, muito fácil. Então, eu trabalhei de forma colaborativa com os profissionais do escritório, nas operações. Eu já era, né, sócia no XBB, então eu já levei uma carteira de clientes. Então, nos meus clientes e nos clientes institucionais do escritório, então, houve uma integração imediata. Eu acho que houve uma identificação de valores e propósito muito grande. Então, eu brinco que parece que eu estou há muito mais tempo no Veirano. E, às vezes, até as pessoas esquecem que eu vim ali, né, e por conta dessa integração, principalmente com a equipe do Bragança, né? Parece que eu estou há mais tempo do que eu efetivamente estou. Acho que é uma identificação de propósito, de valores, né, e de ambiente, né, principalmente. Eu acho que hoje a gente acaba trabalhando ou vivendo muito mais a parte profissional do que a nossa vida pessoal ali, né? No sentido de que você acaba dedicando muito mais tempo para o escritório, né? Para as operações. Então, você tem que gostar, né? Gostar do que você faz, gostar do ambiente, estar num ambiente que te agrega, né? Estar num ambiente que você se identifica com os valores. Eu acho que foi muito disso que aconteceu de forma muito natural, no meu caso. Paula, são 10 anos ainda que você diga que pareça um pouco mais. Que histórias ou causos que você tem para contar que você tenha vivido ao longo desse período aí no Veirano? Olha, foram muitas, né? Eu acho que eu vim de fora e tenho essa sensação que estou há muito mais tempo. Acho que eu tive a oportunidade também aqui de agregar muito para o escritório e também de crescer muito profissionalmente, né? Eu acho que durante esses 10 anos eu toquei muitas operações, diferentes operações, né? Consolidando o mercado, buy side, sell side, operações de private
equity, operações de financiamento. Então, assim, foram diferentes as oportunidades e vivências em diferentes setores. Na parte da gestão, eu participei do comitê gestor com o Ricardo Veirano, né? Até um desafio assumir a gestão depois do Ricardo Veirano, que é um cara extremamente empático, um profissional que eu muito admiro. Mas eu participei do comitê gestor com ele, né? Então, eu acho que eu tive, durante esse período, muito no front de operações e entrei na gestão do escritório durante a pandemia, né? Então, eu brinco, se tem desafio maior, eu desconheço, porque você entrar numa gestão que é algo novo, né? Pra gente que é advogado, que a gente não é preparado ali para aquilo, não tem os skills de desenvolvimento de toda essa parte de administração e economia, embora eu tenha, durante a minha carreira, buscado muito conhecimento nessas áreas, é tudo muito novo, né? E gestão é diferente de M&A, né? M&A tem começo, meio e fim, pode demorar muito. Gestão não tem fim, né? Gestão é diária. Então, foi sem dúvida um aprendizado aí nos últimos... Eu participei do comitê gestor com o Ricardo Veirano durante 2 anos e assumi a gestão logo depois. Então, foi um período intenso durante a pandemia, de muito aprendizado, em que eu acho que estava todo mundo aprendendo, né? De uma hora para outra, a gente deixa de ser um escritório físico para ser um escritório virtual. E eu acho que o que me levou à gestão foi um pouco, não muito, dessa parte. Eu tenho uma liderança natural, eu acho que eu tenho uma empatia com as pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa que escutei muito as pessoas, então eu acho que você escutar e ser um ouvido ali, ouvir, conversar, ter empatia pelo outro, né? E uma escuta interessada pelo outro, eu acho que te leva ali a uma confiança e uma liderança natural. Então, acho que o que acabou sendo determinador foi esse skill que eu tenho, né? Que eu acho que acaba sendo um diferencial. Não, sem dúvida. Eu acho que para você administrar escritório, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, você tem que ter skills diferentes e que a gente não aprende em qualquer lugar, né? E um deles, sem sombra de dúvida, é a liderança, e como você bem colocou, foi o que te credenciou para assumir essa posição. Mas como foi a girada de chave? Eu sei que você já vinha ali junto com o Ricardo, né? Mas a girada de chave, porque você, entre aspas, me corrija se eu estiver errado, mas deixa de ser advogada para ser uma administradora. Como é que é possível isso? E ainda assim, as pessoas continuam te enxergando ali no dia a dia de pôr a mão na massa, ou elas conseguem separar a Paula administradora da Paula advogada? Não, a Paula acaba sendo multitask, mas assim, eu fui exposta, né, ali ao comitê gestor. Antes do comitê gestor, eu fui exposta à coordenação de uma área, à estruturação de uma área. Então, eu tive diferentes funções administrativas, né? Eu acho que antes de você assumir um cargo desse, você acaba participando da administração. Eu fui uma pessoa que sempre vestiu muito a camisa do escritório, né? E eu acho que isso é super importante no sentido de você se sentir parte, né? De você, de fato, sentir como dono do negócio, né? Acho que cada sócio tem esse sentimento, né? E eu sempre fui, antes mesmo de ser promovida a sócia, eu sempre tive isso muito presente, né? Então, uma pessoa que vestia ali a camisa do escritório, que atendia o cliente, independentemente de qualquer situação, 24/7. Então, uma pessoa bastante comprometida e dedicada. E eu tive a oportunidade de participar de diferentes momentos ali da administração, seja na coordenação, seja em comitês diferentes. E eu acho que eu fui conquistando gradualmente esse espaço, né? O Ricardo me convidou, porque é um convite do sócio gestor, né? Convidar um segundo sócio para integrar o comitê gestor. E durante esse período também com o Ricardo eu aprendi muito, né? Aprendi muito nessa parte de gestão. E sigo aprendendo, né? Porque, como eu falei, é um aprendizado diário, né? Acho que você vai se desenvolvendo como pessoa e profissional. Não, e de fato, né? E a gente teve a oportunidade de receber aqui o Ricardo na última temporada. Ele contou também um pouquinho de como ele assumiu essa função, os desafios. É muito do que você está trazendo, né? E, de fato, o Ricardo é um lorde mesmo, né? É um profissional e uma pessoa muito empática. Você sabe que não está no nosso script, mas eu vou te perguntar. Você hoje está como administradora de escritório, assim como o Ricardo, e obviamente nenhum de vocês dois tem essa formação, ainda que você tenha buscado estudo para isso. Existe 2 decisões em 2 estados americanos que permite que profissionais que não são advogados administrem escritórios de advocacia, e que talvez possa até fazer sentido, né? Quer dizer, colocar um administrador formado em administração para administrar o seu escritório e deixar os advogados focarem no que a gente estava falando, né? Nos problemas dos clientes de forma estratégica. Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, eu sou uma entusiasta
entusiasta, né? Eu acho que no nosso comitê gestor a gente tem uma profissional, né? Uma diretora que assume diferentes funções e preparada para isso, e eu aprendo muito com ela diariamente. Eu sou uma entusiasta da gente ter a oportunidade de trazer profissionais qualificados, né? Qualificados nas áreas diversas, né? Na parte financeira, na parte de tecnologia, recursos humanos. Então, eu sou uma entusiasta desse movimento. Eu acho que escritórios americanos já fazem isso há muito tempo. A gente tem feito, né? Principalmente com a liderança ali dos escritórios grandes e de elite, né? Que acaba fazendo mais sentido pelo tamanho do escritório, você ter uma especialização, um departamento de RH, um departamento financeiro. Então, eu sou uma entusiasta. Eu acho que só agrega. Eu acho que o advogado é importante ainda na gestão, porque a gente está falando de relações humanas, né? O nosso principal recurso é o recurso humano, né? São os nossos talentos, os nossos profissionais. Então, tem uma parte importante que o advogado e o sócio sabem fazer muito bem, que é esse diálogo interno, né? Que eu acho que é muito importante. E a gente, no comitê gestor, acaba gastando muito tempo em relação a isso com os nossos sócios. Mas eu sou uma entusiasta, eu acho que só vem para agregar. E eu acho que é um movimento que acaba sendo natural quando a gente pensa no tamanho dos escritórios, né? São empresas, né? É isso, eu vou além, Paula. Não só os escritórios grandes, qualquer escritório é empresa. Claro que você vai ter, dependendo do porte, mais ou menos dinheiro para investir e profissionalizar o escritório. Mas todos eles são empresa. E eu enxergo, sei que vai demorar muito para acontecer, mas eu enxergo um pouco do que você trouxe. Ter ali uma dobradinha na gestão do escritório, um administrador, um advogado, uma advogada, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Porque você agrega conhecimento e vivência, do outro lado, vivência de mercado. Paula, você tem uma carreira, como a gente começou o nosso bate-papo, super estruturada, bem desenhada e sólida. Olhando para trás, tem algo que você se arrepende? E olhando pra frente, até onde você quer chegar? Olha, de arrepender não. Eu acho que eu sempre fui muito feliz. Eu acho que a felicidade para mim é um motor, né? Eu tenho que me sentir feliz para estar bem. Então, a felicidade sempre foi um motor. Eu acho que eu tive oportunidades super interessantes de aprendizado, de crescimento pessoal e profissional. Cruzei com várias pessoas que me agregaram muito ao longo da minha carreira, que me desenvolveram, que acrescentaram. Tive a oportunidade, tenho a oportunidade de trabalhar com uma equipe, que é uma equipe que eu admiro muito, que eu incentivo ao desenvolvimento. Eu acho que você nunca faz nada sozinho, né? A gente é parte de um time e eu acho que a colaboração e você sempre buscar pessoas melhores do que você, pessoas que te agreguem, que te puxem, para mim é um norte e foi o que acabou guiando. Não tenho nenhum arrependimento em si. Eu acho que tem momentos ali, né, como todo ser humano, né, que você faz e reflete depois. Eu acho que como advogado você vai passando por diferentes momentos de carreira, né? Tem o advogado júnior, o pleno, o sênior. A senioridade acaba te dando uma maior maturidade em negociações. Então, não tem nada que eu me arrependa. Acho que tem momentos de reflexão, como todo ser humano, né? Como eu poderia ter feito, como eu poderia ter agido em determinada situação. Mas arrependimento não. Eu acho que eu sou bastante feliz e tive a oportunidade de trabalhos e casas em que me agregaram muito, profissionais que cruzaram meu caminho e pessoas, especialmente, que a gente está falando em última análise de pessoas que me desenvolveram bastante. E olhando o futuro? Olhando o futuro, eu tô cheia de desafio, Sapiro. Eu acho que como todo mundo no mercado jurídico, né? Eu acho que tem uma preocupação muito grande, assim, de saúde mental. Eu acho que essa nova geração veio para nos trazer reflexões da forma como a gente trabalha. Uma questão muito grande de propósito e pertencimento, né? Eu acho que é algo que eu penso diariamente, né? De você ter um propósito, um norte e desenvolver isso coletivamente, uma questão de cultura. Então, acho que o mercado jurídico passa por uma transformação, né, constante. Eu estava até ouvindo outros podcasts, né, que você fez, super interessantes, com pessoas de empresa, em cargos de liderança, e que mostraram isso. Os departamentos jurídicos hoje, eles contêm profissionais muito especializados, né, que fazem parte e entendem um negócio. Então, trazem também provocações para os escritórios de advocacia também. Acaba o escritório sendo parceiro ali em projetos estratégicos, mas o mercado jurídico em si vem passando por muita transformação. Então,
eu acho que são pontos diversos. Eu acho que na gestão tem muita reflexão para o futuro. Eu sigo aprendendo diariamente e eu acho que são assuntos e temas delicados que eu acho que está na pauta de todos os escritórios, né? Principalmente essa parte de saúde mental e de preocupação, né, com o profissional. E são assuntos que a gente tem que tratar e cuidar, né? Nosso mercado é um mercado tradicional, um mercado que exige, é um mercado que demanda uma alta performance, mas é o que você falou, a gente não pode esquecer das pessoas. Tem uma frase, Paula, que eu gosto muito, que diz o seguinte: 100% das empresas é formada por pessoas, 100% dos clientes é formado por pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende de negócio. A gente tem que cuidar das nossas pessoas. E a gente está chegando no final desse bate-papo, Paula, mas justamente falando em pessoas, eu queria trazer um assunto interessante e te ouvir, né? Porque quando a gente pensa em liderança, a gente pensa em gestão. E gestão puxa outro tema, atração e retenção de talentos, que envolve pessoas. Então, eu vou fazer 2 perguntas sobre esses temas. Então, sobre gestão, o que você considera fundamental para que um líder tenha sucesso, especialmente nesse nosso ambiente de alta performance? E sobre atração e retenção, qual é, na sua visão, o segredo para você atrair e reter um talento em um mercado tão competitivo quanto o mercado jurídico? Eu acho que para o líder é a conexão, a empatia, né? Você escutar, ter uma escuta ativa. Eu acho que isso faz toda a diferença. No meu caso, eu acho que fez muita diferença. Eu tenho, particularmente ali, como eu vinha falando, eu tenho essa empatia com pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas. Eu acho que o que eu faço de melhor é ouvir, né, as pessoas e aprender diariamente com as pessoas. Então, eu acho que essa conexão e empatia faz a diferença. Você ter um líder com uma escuta ativa, você entender os problemas ali da sua equipe, você delegar também, que eu acho que nenhum líder faz nada sozinho, então você saber delegar para o seu time, né, confiar no seu time, reconhecer o seu time e dar o espaço para o crescimento do seu time, você ser um exemplo também, eu acho que você lidera pelo exemplo, né, muito pelo exemplo, então acho que se eu pudesse resumir, eu colocaria esses 3 pontos, né, essa parte toda de empatia na gestão de pessoas, a parte de delegação e confiança no seu time, ninguém faz nada sozinho, né, acho que é um sistema de time, de jogo de equipe, aproveitando o momento de Copa do Mundo. Então, você acaba jogando ali de forma colaborativa, delegando e confiando na sua equipe. E de exemplo, né? Eu acho que você acaba sendo um líder pelo exemplo. Em relação à atração e retenção de talentos, eu acho que, como a gente vinha falando, você ter para atrair, né, um ambiente transparente, uma cultura inclusiva, né? A gente fala muito no escritório de diversidade e inclusão, incentiva isso. Eu acho que não é apenas algo que veio como uma exigência de mercado. No nosso caso, não é algo da boca para fora, não é marketing, é essência. A gente acredita muito nisso e tem feito muitas iniciativas nessa frente de diversidade e inclusão. Então, a cultura, a transparência, um ambiente inclusivo com propósito e pertencimento, eu acho que são essenciais para a atração do talento, né? Mas você atrai o talento, mas tem a questão da retenção do talento. E para a retenção do talento, eu acho que esse talento tem que enxergar para além disso, né? Eu acho que ele se conecta com o propósito, mas ele se mantém por alguma questão de, não só, né, por propósito, mas por oportunidades, treinamentos. Então, você ter uma preocupação de desenvolvimento da carreira daquele profissional, né? Abrir espaço e abrir oportunidades para aquele profissional, para o seu desenvolvimento. É algo que a gente pensa diariamente aqui, Sapiro, que eu acho, como eu falei, profissionais, né, talentos, é a nossa principal ferramenta, né? Então, é uma preocupação diária. A gente tem um programa no escritório, que é o Instituto Veirano, que foi criado já há alguns anos e que tem um viés muito forte para treinamento. É uma preocupação nossa diária. É isso, você trouxe pontos muito importantes, seja para liderança e gestão, seja para atração e retenção. Tudo se conecta. Então a gente tem que olhar para as pessoas. Se a gente olhar para as pessoas, a gente consegue atrair, a gente consegue reter, a gente vai ser um bom gestor, a gente vai ensinar e aprender, porque é sempre uma troca, né? Então, obrigado por ter contextualizado e trazido a sua vivência e opinião. Para fechar, essa pergunta ela já veio recheada de conselhos, né? Mas tem algum conselho que você traria para fechar o nosso episódio? Para os profissionais, eu acho que eu basearia no conselho que eu acabei guiando, né, para minha vida. Acho que networking é tudo, né? Acho que você conhecer pessoas, conectar com pessoas, se interessar pelas histórias do outro, né? A vida é muito dinâmica, né? E eu acho que a gente se encontra, né? O mundo é grande, mas é pequeno. Então, acho que você ter isso muito presente, né? Esses fóruns de participar ativamente, né? Com outros profissionais, fóruns de discussão, agrega sempre, né? Você ouvir o outro, aprender com o outro,
outro, ter uma escuta ativa é super importante na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional. Muito bom, Paula. Excelente conselho, assim como esse episódio fantástico. Obrigado por ter contado a sua história, trazido os exemplos, ensinado, explicado e, acima de tudo, inspirado. Então, muito obrigado. Foi um enorme prazer te receber aqui no Direito de Resposta. Obrigada a você, Sapiro, pela oportunidade. Acho que a gente para num momento e faz uma reflexão e é um bate-papo super gostoso. Parabéns pela iniciativa. Agrega muito para os profissionais, né, que estão em momento de desenvolvimento de carreira e para a gente também, né, porque a gente aprende com os colegas. Eu acho que é uma troca, né, uma divisão e todo mundo cresce. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção Voz e Conteúdo.